Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter você até aqui nesta quarta pregação do nosso retiro paroquial online, né? Se você não viu ainda as outras pregações, é muito importante que você as veja, ou nesta ocasião ou em outra. Mas é um caminho espiritual que nós estamos fazendo para a nossa paróquia São José, para os agentes, para o nosso povo, mas também para você, nosso amigo, que nos acompanha. Espero que ajude na sua experiência com o Senhor, né? Hoje, nesse quarto dia, nós teremos mais uma aventura, visitar mais duas paróquias, mais duas dioceses do Apocalipse, né? A igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, né? E permitir que estas experiências dessas primeiras comunidades também questionem a nossa experiência neste tempo de pandemia, neste tempo de medo, neste tempo de desilusões, neste tempo também que o Senhor nos chama a testemunhá-lo até o fim e viver de esperança. Então, sem demoras, vamos à nossa reflexão para a igreja de Sardes, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Peço que, se você quiser o texto mais inteiro, né, de uma única vez, leia, né, depois. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou já lendo e fazendo alguns comentários, ok? Ao anjo da igreja em Sardes escreve, ao bispo, né, ao responsável da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui eu já faço uma pequena explicação. O 7 é um número de plenitude nas Escrituras, ou seja, Jesus é aquele que tem em si a totalidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que prescruta as nossas almas. E ele também que tem nas mãos as 7 igrejas, né? As 7 estrelas, ou seja, o governo da igreja. É ele que tem o Espírito e é ele que assessora a igreja espiritualmente nos seus ministros. Aqui já tem algo muito bonito. Os pastores da igreja, o Santo Padre, o Papa, os bispos, os padres, de alguma forma, as lideranças das comunidades, recebem sim uma assistência espiritual própria para a missão que exercem, né? Uma graça que atua e que os auxilia, né, no tempo oportuno que vivem e estão exercendo a missão. Então a gente sempre precisa confiar na igreja, né? Sempre com a igreja, sempre com Pedro e sempre debaixo de Pedro, unido ao Papa e sob sua autoridade, e assim também com os nossos bispos. Conheço a tua conduta, continua Jesus. Tens a fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. É Jesus dizendo acerca do Pai. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas a hora em que vou te surpreender. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas, né? O vencedor se trajará com vestes brancas e jamais apagarei o seu nome. Vestes brancas e nome, sacramento do batismo. O vencedor, né? E jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Esse livro que, vamos dizer assim, é o ponto de entrada na glória dos céus. Proclamarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Qual é o problema da igreja de Sardes? Viver de aparência, ostentando a aparência de ser uma comunidade viva, de ser uma comunidade intensa, que ama Deus, que faz muitas coisas, mas simplesmente luta para fazer aquilo, não para servir a Deus, mas para que os homens vejam. Lembra de que Jesus diz no Evangelho, meu querido irmão, de São Mateus, né? Não façais a vossa obra diante dos homens simplesmente para serem vistos por ele, né? Mas fazei a vossa obra diante de Deus. Porque, minha gente, a igreja não está no mundo para agradar o mundo. Nós não precisamos parecer uma igreja bonitinha para o mundo.
nós precisamos ser para o mundo a igreja de Cristo, viva, ressuscitada, né? Que rompeu com o pecado. Porque Jesus diz, você tem a fama de estar vivo. Todo mundo olha e diz, nossa, olha como eles são bons, como são bonitos, como vivem a fé, mas estão ainda escravos do pecado. E por que a igreja de Sardes está morta? Porque o salário do pecado é a morte. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa experiência com Deus, nós vamos como que nos acostumando com as coisas de Deus e passamos a conviver com o pecado como se fosse normal. Então, às vezes ouvimos, por exemplo, pessoas dizerem, e pode ser até que nós tenhamos dito, não, você não precisa ser tão radical, você pode estar na igreja, mas ao mesmo tempo viver tal pecado. O salário do pecado é a morte. Eu não posso compactuar com que a morte viva em mim, mas eu recebi uma vida nova, eu recebi uma veste branca, eu recebi um nome novo, o nome na Bíblia não é algo que se tem. O nome na Bíblia é algo que se é. Não se tem um nome na Bíblia, se é o nome. Por isso, muitas vezes na tradição bíblica, quando alguém passa a receber uma missão, muda de nome, para dizer a identidade dessa pessoa mudou. Esta pessoa não é mais aquela pessoa que se conheceu antes. Ela fez uma experiência que foi capaz de mudar a vida dela, de transformar a vida dela. A vida em Cristo tem que nos transformar. Nós não podemos viver de aparências, né? Nesse ponto, Sardes está ligado com Tiatira. Nós temos que viver de verdade, na verdade, com clareza. Por isso, nós devemos continuar a nos questionar, né? Eu tenho vivido como alguém que quer estar vivo de fato e não de aparência, que não quer viver um verniz de cristianismo, mas quer levar o seu cristianismo até as últimas consequências, né? É preciso que a gente pense, sabendo, meus irmãos, que o cristão é alguém que está sempre pronto para ir para o céu. Sim, porque o Senhor diz que virá como um ladrão, né? E se o Senhor vier agora, nós precisamos estar prontos. Obviamente, Ele nos julgará segundo a sua misericórdia, mas nós precisamos estar prontos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se hoje fosse o seu dia, como você iria se apresentar diante do tribunal de Deus? Como eu me apresentaria diante do tribunal de Deus? Entende porque é importante que nós estejamos lutando? Porque talvez a gente não vai conseguir, quando chegar a nossa hora, meu querido irmão, estar pronto como Deus queria. Mas o Senhor precisa nos encontrar lutando, né? Lutando. Não parecendo vivos, estando vivos, né? A gente só vai parar de lutar quando morrer. Então, se pararmos de lutar aqui, isso será a nossa morte. Não a nossa morte da carne, mas a morte da nossa alma. Deus, livre a você e livre a mim, livre a todos nós disso, né? Então, pensemos um pouco nisso. A igreja de Filadélfia, versículo 7, escreve a igreja de Filadélfia: assim diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Ou seja, Ele que governa todas as coisas, né? Conheço a tua conduta. Eis que eu pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém pode fechar, pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegastes o meu nome. Meus irmãos, eu gosto demais da igreja de Laodiceia, de Filadélfia, né? De Laodiceia ainda mais. Quando a gente vê-la, você vai entender por quê. Mas por quê? Os que estavam na igreja de Filadélfia eram fracos, eram pecadores, reconheciam que não tinham muita força, não. Mas eles entenderam que o Senhor colocou diante deles uma porta aberta. Ou seja, apesar da fraqueza, apesar do nosso pecado, apesar da nossa debilidade, o Senhor nos escolhe para continuar. E nós somos chamados a continuar. Quando você se vê diante das tuas fraquezas, você se vê diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar, ou você se imagina diante de uma porta fechada que ninguém pode abrir?
Ou seja, diante da tua fraqueza, e eu estou pensando em mim, meu querido irmão, quando eu peco, o que eu faço? Eu recorro imediatamente ao sacramento da confissão para entrar novamente nesta porta, que é a misericórdia de Deus, que é a porta da fé que se abriu para nós? Ou eu perco tempo, anos a fio, talvez sem confissão, porque tenho medo do que vão pensar de mim, porque não quero me desapegar do pecado, porque tenho medo que o padre vai me condenar, e de repente eu fico à beira da porta, pronto para entrar, para voltar para a glória de Deus, né? Que se dá pela fé, e perco tempo com isso. Não. Nós somos fracos, irmãos, somos feitos de barro, mas o Senhor nos ama. Então nós não temos direito de não nos perdoarmos e de não darmos ao Senhor a oportunidade de nos fazer entrar pelas portas da sua misericórdia novamente. O texto continua, né? Pois tens pouca força, mas guardastes minha palavra e não renegastes o meu nome. E aí continua: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mente. Forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: se vocês forem fracos, forem pecadores, mas lutarem, recomeçarem, caiu, se levanta, pede perdão, recomeça, não desiste, confissão, pede ajuda, luta, levanta o que caiu, né? Porque às vezes a gente está de pé, às vezes a gente está caído, mas quando está de pé é porque é para ajudar os irmãos que caíram. Mas quando está caído é para não ter medo de pedir ajuda aos irmãos que estão de pé. Assim é a comunidade. Pois bem, se os pagãos nos virem desta maneira, eles olharão e vão dizer: Deus os ama. Eu também quero ser amado por Deus. Né? A famosa expressão da tradição da igreja, né? Veja como eles se amam. Visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Meus irmãos, por que o Senhor nos convida à perseverança? Porque o Senhor vai nos fazendo perseverar nas pequenas dificuldades. E a resposta é muito simples. Por que é que um corredor, né, de maratona treina todos os dias? Por que é que alguém que luta, né, por exemplo, por que é que alguém que se empreende a algum esporte treina todos os dias? O que é o treino, senão a preparação para o grande momento? Pois bem, por que é que nós perseveramos nas pequenas coisas? Para que o nosso espírito e a nossa carne sejam fortes. Porque não adianta o espírito ser forte e a carne ser fraca. É preciso que nós tenhamos em Cristo, apesar da nossa fraqueza, o nosso corpo e o nosso espírito fortes. Mas se nós não nos treinarmos, meus irmãos, né? Se a gente não treinar a nossa vontade e dizer: olha, hoje eu estou sem vontade de ir à missa, mas eu vou. Hoje eu estou sem vontade de rezar o terço, mas eu vou rezar. Olha, hoje eu estou com vergonha de confessar, mas eu vou engolir a minha vergonha e vou lá para me confessar. Olha, hoje são essas pequenas coisas que a nossa vontade vai sendo treinada. Porque se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, nós não seremos fiéis nas grandes. E Jesus está chamando a atenção. Guarda a minha palavra nas pequenas coisas e eu lhe darei a força para guardar a minha palavra nas grandes coisas. Né? Venho logo, diz o versículo, né, 11. Segura com firmeza o que tens, né, para que ninguém tome a tua coroa. Segura com firmeza o que tens. Meu Deus do céu, às vezes eu tenho a impressão, né, não da gente, mas que tem muito cristão por aí vivendo a fé de maneira frouxa. Né? Ou seja, não luta, não guerreia, não combate, não vai para cima, né? Não cria calo nos joelhos. Não cria calo nos joelhos. Alguns já me ouviram contar isso uma vez com uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma mulher de profunda vida de oração e que tem uma autoridade espiritual assim impressionante. Né? Depois de um tempo eu dizia a essa pessoa: fulana, né? Por que você fala com tanta força interior? Porque as pessoas se dobram, né, à força da palavra de Deus que sai da tua boca. E uma mulher imensamente simples.
Por que é que você reza com tanta força? Por que as pessoas se convertem quando você se aproxima delas? E ela com muita humildade, porque ela não fez aquilo por vaidade, não. Ela levantou um pouco a saia para que eu visse os seus joelhos, e quando eu vi, existiam ali, né, grandes calos nos seus joelhos. Ela dizia, vem daqui, ó, da firmeza, de quem luta para permanecer. Então, é preciso, muitas vezes, meus irmãos, segurar com firmeza aquilo que nós recebemos. A palavra de Deus, os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, a vida da comunidade. E, às vezes, a firmeza vai ter que ser exterior. Ou seja, muitas coisas vão se levantar fora de nós, a perseguição das pessoas, a incompreensão. Lembremos que o Apocalipse foi escrito num momento de perseguição. Muitas vezes vão ser realidades fora de nós, a incompreensão dos nossos parentes. Mas por vezes, meus queridos irmãos, e essas são as lutas mais difíceis, os inimigos se levantarão dentro de nós. Vai ser a nossa preguiça, vai ser o nosso egoísmo, vai ser o nosso cansaço, vai ser o nosso desejo da nossa carne ser agradada que se levantará dentro de nós. E eu precisaria ouvir Jesus dizendo para mim, como disse a igreja de Filadélfia, né? Segura com firmeza o que tens, para que ninguém te roube. Para que ninguém te roube. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção para uma coisa importante. A fé cristã é combate espiritual. Nós estamos combatendo todo o tempo, contra o mundo, contra as mentalidades do mundo que nós já falamos nos últimos dias. Nós estamos combatendo contra o demônio. Atenção, meu irmão, o demônio existe. E ele está combatendo contra você. Quer você queira, quer você não queira, você está num combate. Como eu gosto de dizer, que o demônio não lhe combata mais, a receita é muito simples, passe para o lado dele. Não é a nossa alternativa, né? Mas enquanto estamos guerreando, né, é porque não fomos vencidos, né? O combate termina para nós ou porque Cristo venceu e nos levou para a sua glória, ou porque a gente aceitou ser derrotado. Então é preciso segurar com firmeza. Segura com firmeza o teu matrimônio, se está passando por dificuldade. Segura com firmeza a tua coerência de vida junto ao teu trabalho. Segura com firmeza. Eu sei que não é fácil, né? A palavra de Deus está nos dizendo que não é fácil. Você é fraco, mas há uma porta diante de você. A graça de Deus pode lhe auxiliar muito, muito, meu querido irmão. A graça de Deus pode lhe auxiliar. Toma com firmeza. Mas eu estou desanimado no meu trabalho pastoral. Toma com firmeza e ame a Cristo naquele trabalho pastoral. Pode ser um trabalho imensamente simples. Não se agarre ao trabalho pelo trabalho, entende? Se agarre aos valores que a vida cristã nos dá. Mas me tiraram a minha função da igreja. Mas me tiraram, né, as minhas missões. Mas eu estou sendo difamado. Mas eu estou passando por sofrimento. Sim, mas se agarra àquilo que é essencial. O amor a Cristo, o amor à igreja. Ser um só coração com a nossa paróquia. Ainda que talvez você não esteja numa função de destaque. Porque isso não é o mais importante. A gente já viu nesses dias. O mais importante é amar a Jesus Cristo, permanecer firme. Mas o Senhor faz uma promessa também aos irmãos de Filadélfia, né? Quanto ao vencedor, farei uma coluna no templo dele, uma coluna no templo de Deus. Porque uma coluna precisa ser firme. E se Deus quer nos fazer colunas na sua igreja, Ele precisa nos treinar para isso. E por isso, a tribulação pela qual nós passamos é o treino de Deus. O texto continua, né? Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e o meu nome novo. O nome do meu Deus, ou seja, do Pai do céu, o nome novo que essa pessoa recebeu, que é o nome do seu batismo, e o nome da cidade de Deus que desce do céu, ou seja, a igreja. Nós temos que ter na nossa alma, cravado com o fogo do Espírito Santo, o nome de Deus, o nome de Cristo, a dignidade do nosso batismo, mas também, irmãos, o nome da Santa Igreja que desce dos céus.
Nós temos que amar a nossa igreja. E amar a nossa igreja porque nós somos a igreja. A igreja é nossa mãe. E ao mesmo tempo nós somos a igreja. A igreja não são os tijolos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então não amar a igreja é não amar a Cristo. E amar a igreja é amar a Cristo. E amar a Cristo é amar a cada um de nós, porque Cristo habita em nós pelos sacramentos que a igreja nos deu. Por isso, permanecer firme significa amar. Duas coisas para que você pense nesse dia. A primeira, se o Senhor voltar hoje, você está pronto? E o que você precisa fazer para ficar? E a segunda coisa é, eu tenho agarrado com firmeza ao que o Senhor me deu, ou seja, a Cristo, porque o Senhor deu a si mesmo a nós, ao nome novo que eu recebi, a minha condição de cristão e a igreja que me foi dada. Vejam que coisas bonitas, simples e que dizem tanto ao nosso coração. Continue no nosso retiro, reze com este texto, releia ele e até a nossa próxima pregação. Deus te abençoe.